Aleluia. Graças a Deus. Creio eu que já estamos no ar. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nessa noite, nós estamos aqui com mais um programa de volta para a palavra, para continuarmos o nosso tema que a gente já vem explorando já, se eu não estou enganado, há 3 domingos. Eu sou Jorge Nascimento e Cerivelto Lopes, trazendo sua saudação inicial. A paz do Senhor para todos os irmãos, para todos os internautas, todos que estão aí assistindo ou irão assistir. Que Deus vos abençoe ricamente. Estamos aqui pela graça de Deus para transmitir conteúdo bíblico. Glória a Deus. E hoje contando pela bondade de Deus, né? Com a assistência sempre útil do nosso irmão Pedro. Também com a presença da nossa irmã Sabrina, né, que está conosco. abrilhantando com a presença feminina dela, que esse estúdio. É verdade. Como eu disse em outra oportunidade, futuramente nós vamos disponibilizar o Zap, né, para exclusivo do programa, mas enquanto o Zap não chega, você pode interagir com o nosso irmão Pedro e nossa irmã Sabrina, que estão aí falando diretamente do chat da live ao vivo do nosso programa nessa noite. Bem, Erivelto, a gente parou domingo passado no tópico: pelo pecado o homem perdeu sua posição de governo. Discorremos bastante sobre esse tema, né? E no final eu lembro-me que a gente usou, ou melhor, a gente leu um texto bíblico que está lá em João 8,34, que diz que o homem, quando pratica o pecado, ele se torna escravo do pecado, certo? E hoje nós vamos tratar aqui de outra parte dentro desse tema. O título do texto do nosso programa hoje já está disponibilizado na rede social. Aproveitando e dizer para você mais uma vez que nós estamos presentes no Facebook, aqui onde está a live. Nós estamos no Instagram, JG Nascimento 5.1. Nós estamos no YouTube, né, Evangelista Jorge Nascimento, e nos nossos canais de podcast que você pode achar no Spotify. Procura lá o programa De Volta para a Palavra, que você vai nos encontrar lá na plataforma de áudio, como também o nosso outro podcast, Biblecast, só Bíblia Sagrada, você procura lá. Depois nós vamos estar, estou devendo isso há um bocado de tempo, né? Um vídeo explicativo, né? Ou vamos dizer assim, de divulgação do nosso trabalho nas redes sociais. Tudo isso não para engrandecimento nosso, mas para que o nome de Jesus seja glorificado naquilo que nós podemos fazer aqui na terra para a divulgação da palavra de Deus. Nosso irmão Erivelto também partícipe disso tudo, né? E nós vamos estar produzindo sempre material aqui de qualidade, de cunho evangelístico e bíblico, né? Aqui nós somos ortodoxos no sentido da palavra de Deus. A gente não gosta de fugir e nem pretendemos fugir do que diz a palavra, para que você que está do outro lado, né, que vai estar nos assistindo, que vai nos assistir ou nos ouvir, receba um conteúdo de qualidade cristão, né, e ortodoxo, de acordo com a palavra de Deus. Vamos seguir no nosso tema. Erivelto, hoje, né, isso é um tema que muita gente ele corre à distância, né, não quer saber de diabo, ninguém quer saber do diabo. De fato, o diabo é uma companhia sem futuro, certo? Mas o pecado, Erivelto,
ele prepara, o pecado ele tem esse poder de preparar uma plataforma para o diabo na vida do homem. Quando digo homem, eu estou falando, logicamente, tanto do homem, né, como da mulher genericamente. E a palavra de Deus, eu vou ler um texto bíblico aqui para nós seguirmos aqui, Erivelto, Tiago, né, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim na versão King James: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, se o crente é vencido pelo tentador e o pecado entra na sua vida, deixa nela, na vida do crente, uma plataforma para o inimigo exercer maior influência. Não é assim? Sim, a Bíblia nos informa que Satanás ele foi aquela criatura que ele implantou o pecado na origem, né? Na origem do homem, lá no Jardim do Éden. Então, quando nós dizemos que o pecado é uma plataforma pela qual o diabo tem acesso à vida do ser humano, é porque o pecado realmente abre as portas, né? Ele abre as portas para que o diabo atue na vida do ser humano. Porque o pecado é o elo de ligação que existe entre o homem e o diabo. E eu, nessa hora, me lembro aqui do texto de João 14, verso 30, quando Jesus, se referindo a ele, disse aos discípulos: vamos-nos daqui, eis aí veio o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, em Jesus, Satanás não encontrava nenhuma plataforma. Glória a Deus, porque Jesus viveu sem pecado. Glória a Deus. Mas o texto bíblico, não só essa passagem que o irmão Jorge leu, mas outras passagens também, nos esclarece que esse elemento chamado pecado é a porta aberta para o diabo entrar. É a plataforma para ele vir atuar na vida do homem. Se o homem fechar essa porta, não criar essa plataforma, voltando para Cristo, se arrependendo dos seus pecados e procurando viver uma vida de acordo com o Evangelho, essa plataforma ainda existe para Satanás, porque o pecado é que cria essa plataforma. Lembrando, né, que ele vai sempre continuar tentando, né, para criar essa plataforma através do pecado. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente tem que mortificar a nossa carne e não nos tornar escravo do pecado. Quando nós, nesse tema que nós estamos abordando aqui, falamos que o pecado prepara uma plataforma, né, para o diabo na vida do homem, eu quero ler aqui um texto, Erivelto, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 16, porque quando o homem, ele, né, obedece ao pecado, acontece isso aqui. Olha, veja o que é que a Bíblia diz aqui, olha. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos destes a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Uma pergunta interessante, porque isso aqui tem um contexto aqui no capítulo 6, que o apóstolo Paulo está apresentando, principalmente ao povo gentil e judeu da igreja de Roma, a respeito de como o pecado age nos membros de uma pessoa. Porque o pecado ele toma forma, Erivelto, a partir do momento que ele é concebido dentro da mente de uma pessoa, e esse pensamento, esse pecado, ele se transforma em atitudes, em atos. Eles são
digamos assim, gestados na mente do homem, né? Gestado é que eu tomo um termo emprestado aqui, quando nós somos gestados no ventre de nossas mães, né? Então, na mente do homem, o pecado ele é assim gestado, alimentado pelo pensamento Isso, humano isso. e vem os desejos em seguida. E aí os desejos impulsionam a vontade para que se pratique aquilo que a pessoa gosta, que é predileção da pessoa, mas é pecado. E a gente nota que a maioria das pessoas tem uma ideia de que para ser feliz tem que fazer determinadas coisas que Deus condena aquilo como pecado. Porque o homem tem esse conceito distorcido pelo próprio pecado, irmãos. O pecado distorceu esse conceito, por exemplo, felicidade. Alguém acha que para ser feliz ele tem que ter muitas mulheres. Ele tem que tomar todas de 1 até 51. Ele tem que ser o milionário do mundo. Isso leva ao pecado, cobiça, ganância. E aí entra uma série de itens que está lá na carta de Paulo aos Romanos, que o irmão já leu alguns domingo passado, e que são dezenas, porque isso vai formando uma corrente. Um elo vai puxando outro elo. Veja só, quando o homem, ele obedece ao pecado, os seus membros, quando a gente fala membros aqui, né? A gente está falando aqui de todo o corpo. Porque o pecado, ele toma forma, ele cria vida, vamos dizer assim, a partir do momento que ele é posto em prática na cabeça da pessoa e o corpo vai obedecer tudo o que está surgindo ali na mente daquela pessoa. Então, os membros, depois que o homem obedece ao pecado, os seus membros, observe que suas mãos, seus pés, seus olhos, né, sua boca e os demais membros, eles se tornam servos do pecado e o pecado vai se tornar prático na vida de uma pessoa. Na sequência do texto que eu li de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 19: expresso-me assim nos termos do homem comum por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. O que é que ele estava dizendo aqui, Erivelto? Ele estava dizendo aqui que antes das pessoas terem conhecido a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a única coisa que eles sabiam fazer bem era pecar, né? E o apóstolo Paulo faz questão aqui de frisar, né, algo que as pessoas consideram muito comum hoje, né? Quando ele fala aqui, escravos da impureza. Isso quer dizer que existe práticas humanas nas áreas principalmente sexual do homem que o torna impuro. Está muito em moda por aí, né, as questões que virou tema de debates, né, entre intelectuais, entre políticos, né? Em Brasília tem gente querendo transformar muita desmantelo aí da mente humana em projeto de lei para tentar empurrar de garganta abaixo aí no povo brasileiro muita coisa impura, né, que eu não vou aqui falar aqui para não dar o gostinho a você de pedir um direito de resposta, né, mas você sabe o que é que eu estou dizendo, né? Que estão querendo empurrar de garganta abaixo. E isso provém de quê? Provém da impureza que já está nos membros das pessoas. E também, irmão João, estamos falando de Brasil, né?
e com o nosso Congresso Nacional, que quer formular essas leis. Porque o Brasil é um país que lá fora, no exterior, ele é conhecido como o país da sensualidade. Sensualidade. Os turistas vêm para cá, da Europa vêm para aqui, para o Nordeste, principalmente, as praias do Nordeste, né? Atrás das menininhas novinhas. Né? Vem praticar sexo com as meninas tropicais, né? E também os grandões da política também, tem as suas quebradas, né? Você sabe o que quer dizer com quebrada? Tem as suas quebradas. Então, num país onde a sensualidade domina, aí eles querem legislar em causa própria. Com certeza. Né? No Brasil, a gente está vivendo esse tipo de coisa. Né? Enquanto em outros países, os cristãos são agredidos, suas casas destruídas, muitos deles queimados vivos, né? Ou mortos de outra forma, aqui no Brasil, o cristianismo tem sido atacado através da legislação. Por isso que é tão interessante se pensar no que está se produzindo lá na capital do nosso país. Mas vamos continuar aqui. Olha só. O apóstolo Paulo diz assim: expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza, isso a gente falando de impureza, que eu não vou aqui abrir o leque para falar de impureza, né? Assim, especificamente, quais os tipos de impureza. Porque não tem professor melhor para nos ensinar do que o Espírito Santo de Deus e dizer o que é certo e o que é errado para nós, né? Ele diz assim, da impureza e da maldade, toda espécie de maldade que existe no meio dos seres humanos, né? Porque sabe o que eu acho interessante, Elivelto? De vez em quando a gente vê alguma propaganda, alguém dizendo que o ser humano é um filé, um top de linha, né? Mas ao mesmo tempo, você quando vai dar uma examinada na vida humana, na face da terra, você descobre, né, que esse ser humano tem sido muito cruel, e principalmente com os seus semelhantes. Olha, irmão Jorge, como eu fico observando, como é que as pessoas, diante de tanta evidência de coisas nocivas, ainda têm queda para essas coisas. Vou explicar o que eu quero dizer. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial foi causada pelo nazismo, né? Mas ainda hoje tem gente simpática ao nazismo. Essa semana, alguém solicitou amizade à minha irmã lá de Goiás, pelo Facebook, e quando ela foi olhar a foto da pessoa, por trás da pessoa tinha uma suástica. Ela já rifou, não quer mais amizade. Porque diante dos horrores que o nazismo cometeu, e ainda tem gente que se inclina a ser simpática a uma miséria dessa. O que é que causa isso? O que é que faz uma pessoa ser assim? É o pecado, a tendência para o mal. Tendência para o mal. Tendência para o mal. E dentro dessa maldade que nós estamos falando aqui, nós vamos descobrir que hoje a coisa mais fácil do mundo para algumas pessoas é tirar a vida de outra pessoa, né? Eu me lembro que essa semana que passou aí, aqui em Campina Grande, todo mundo deve ter ficado sabendo, dos velhinhos lá na casa de repouso, né? Que o outro deu um golpe de machado na cabeça do outro, e quando foi preso, ele chegou e disse para o delegado que estava abusado com o outro, porque o outro se acordava de noite e acordava ele, e ele não queria mais se acordar com o que o outro fazia, e deu uma machadada na cabeça, matou o outro. Então, isso é um caso, né? É um caso. E se você for observar o que acontece de Brasil afora e de mundo afora, a violência, a maldade do ser humano é tão grande que o pior não é nada, Erivelto. É que a maioria de nós, seres humanos, estamos nos acostumando com a maldade.
E muitas das vezes as pessoas não têm coragem de levantar a bandeira e dizer: isso está errado. Isso não é o propósito para o qual Deus criou o homem. E eu digo aqui que, inclusive, muitos líderes cristãos, ele não levanta a voz e a bandeira para protestar contra a maldade dos outros seres humanos. Sabe? Felizmente, a maioria dos líderes, a grande maioria, né? Conheço pouquíssimos que levanta a voz, levanta a bandeira dessas causas aí, mas não tem feito o que se chama de denúncia profética, né? Até porque cá entre nós, os interesses são outros, Major. Sei. Né? Não vamos falar disso agora, não, mas Chegará a que hora. deveria ser falado, porque Jesus constituiu a igreja na terra para ser que coluna e baluarte da verdade. Não é só proclamar o evangelho, mas é denunciar o pecado. Porque eu me lembro, voltando a falar da história da Segunda Guerra, me lembro do pastor alemão, que ele escreveu um livro, ele foi preso, pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu a seguinte frase: quando os nazistas vieram buscar os judeus, nós nos calamos. Ele está falando nós, os evangélicos, né, os protestantes. Da época dele. Da época dele. Isso. Quando eles vieram buscar os ciganos, nós nos calamos. Ninguém falou nada, ninguém protestou. Quando eles vieram buscar os comunistas, porque os nazistas também não gostavam dos comunistas, embora sendo tudo farinha de um saco só, nós nos calamos. Então eles vieram me buscar e não havia mais que falar. Omissão. Isso é pecado de omissão. Pecado não é só prática, não. Omitir-se de fazer o bem é pecado, é o que Tiago diz na sua carta. Isso aí é uma coisa bem interessante que ele está colocando aqui, porque a impureza e a maldade, ela está presente nos membros do ser humano. Toda qualidade de coisa ruim que tem acontecido na face da terra, ela tem um princípio dentro da pessoa. Então, o que está acontecendo, Heriberto, é uma exteriorização do pensamento e do desejo do homem, né? Do homem. E a gente tem que prestar bem atenção a isso. Aí ele ainda segue aqui, dizendo o seguinte, né? Apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Ou seja, dá um retorno, né? Se você vive no pecado, se arrependa deles, entregue-se a Cristo Jesus como Senhor da sua vida e seu Salvador da sua alma e volte contrariamente do caminho que você estava seguindo. Que Jesus é poderoso para perdoar seu pecado e salvar sua alma, e no dia que ele voltar dos céus para vir buscar a sua igreja, levar você também junto para estar para sempre com ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o pecado, ele cria a plataforma ou uma plataforma para o diabo na vida do homem, viu? Eu dizia, eu acho que foi hoje alguém, eu estou esquecido, hoje o diabo, você pode até se escandalizar com o que eu vou dizer aqui, ele não precisa mais muito praticamente se apossar do corpo das pessoas, porque ele só precisa dar corda, que as pessoas já estão fazendo o que ele quer. E aí o que é que acontece? Se está todo mundo no pecado, se está a maioria, porque todo mundo aí é demais, eu não vou generalizar aqui, mas se as pessoas estão vivendo no pecado, então por que é que o diabo vai estar se manifestando para ser showzinho para alguns? Não precisa, as pessoas já estão pecando. E para ele isso está bom, porque o que importa para o diabo é levar as pessoas a pecarem contra Deus, porque ele sabe que é o pecado que separa a pessoa de Deus.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de estar preparando plataforma para Satanás na nossa vida. É interessante quando você colocou que hoje em dia Satanás não está mais se manifestando como antigamente. Antigamente era mais visível. Eu ainda alcancei casos de pessoas endemoniadas, né? Pessoa possuída por demônios na igreja, de chegar lá de fora da rua, entrar de templo lá dentro, e ali a gente orar e expulsar em nome de Jesus. Mas está quase tudo como ele quer. Então, para que ele aparecer? Para que ele gastar energia? Para perturbar o ambiente. Se o já pessoal tá está do jeito seguindo certo. o ditame dele. Então, é como você diz. Está do jeito que ele quer? Vão aí devagarzinho, que é assim que eu quero. E eu disse outro dia aqui no outro programa, eu vou dizer de novo hoje, né? E de vez em quando ele ainda consegue pregar em algumas igrejas, Também. né? Se escandalize não, a realidade é essa, eu tô rindo. É. Não é porque eu tô achando bom não, viu? É porque a coisa é muito séria. Ele tem conseguido falar em alguns púlpitos. O diabo tem falado em alguns púlpitos. E nos falta, em alguns de nós, discernimento para saber se é o Espírito de Deus ou se é o inimigo de nossas almas, usando algumas criaturas que se diz pregadores e líderes que estão aí espalhados pela face dessa terra. Né? Você quer saber? Peça discernimento a Deus. Leia a palavra e compare o que estão dizendo por aí, nas plataformas aí, nos púlpitos, e veja o que estão pregando, o que estão ensinando. Que aí você vai saber se é doutrina de demônio ou se é doutrina de Deus. Só precisa ler a palavra de Deus. Mas vamos seguir aqui, Erivelto. Vamos seguir que a conversa está ficando interessante. Né? Vamos. O pecado prepara uma plataforma para o diabo na vida do homem. Foi o que a gente viu. E o pecado, né, isso aqui que nós vamos falar agora, é algo que muita gente talvez desconheça. Eu vou me arriscar aqui a dizer isso. Né? O pecado sujeitou o homem à morte. É um outro tópico que nós vamos estar tratando aqui. Então, como é que é isso? O pecado sujeitou o homem à morte. Olha, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, está escrito o seguinte: Deus falando com Adão, né? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é o contexto dessa passagem bíblica aqui? Deus estava, pouco tempo antes, tinha criado o jardim, tinha feito o homem e colocou ele no jardim para cuidar dele, né? E aí chega para ele e coloca o homem à prova e diz para ele: olha, você pode comer de tudo que tem aqui. Porém, eu estou contextualizando com minhas palavras, né? Porém, da árvore que está no meio do jardim, você não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Quando você analisa essa passagem bíblica aqui, você vai descobrir que o pecado, ele trouxe, né, uma tremenda de uma mudança biológica para o ser humano, né? Inclusive, eu estava meditando sobre isso ontem, essa palavra, né? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí alguém pode dizer: mas Adão não morreu imediatamente. Sim, não morreu imediatamente. Mas a gente tem que lembrar que a morte física é um processo que leva tempo. Quando acontece, alguém diz: fulano morreu, ele entrou em estado de óbito. Ele chegou ao ponto máximo do processo de morte. Mas aí Adão começou a morrer como? Primeiramente pelo lado espiritual, perdeu a comunhão com Deus. Depois, com o passar do tempo, rugas. Eu já estou aqui com algumas marcando meu rosto. Isso é o sinal, a morte está operando no nosso corpo. Depois, com mais um tempo para frente, doenças. Depois, com mais um tempo para frente, cabelo branco. E enfim, chega ao final, né? Que é o óbito. Que é o que a gente vai seguir aqui. A consumação do que começou desde o primeiro dia. Porque, aproveitando esse gancho que você deixou aí,
nós começamos a morrer a partir do dia que nós nascemos, É verdade. né? E quando eu digo nascemos, eu estou falando desde a concepção, né? Porque geralmente o povo tem um nascimento como 9 meses depois, né? Mas o cara nasceu na concepção. Nós aqui na Terra nos acostumamos 9 meses a gente vê a luz. como é que se diz, a contar só depois de 9 meses, mas já existe 9 meses, né, que se viveu na barriga da mãe, né? Porque, diga-se de passagem, só mãe pode dar a luz, viu? Entenda isso, né? Que tem uns camaradas por aí querendo tirar onda de mãe por aí, não existe isso não, viu? Mas vamos seguir aqui. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5,12 o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Eu quero ler esse texto todo, Alberto. Eu estou só com um pedacinho aqui na pauta. Romanos 6, 5,12. Romanos, capítulo 5, 5,12. Deu para mim ver aqui pelo menos 2 aparecendo aqui no chat, né? Meu irmão Fabrício Noronha e meu irmão Vladimir dos Santos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, né? Meu chat só sobe 2, aí congela, aí eu fico perdido aqui no espaço, né? Sem saber o que é que está acontecendo. Mas no final, nós estaremos fazendo uma oração por quem está conosco no chat. Vamos lá, 5,12. O apóstolo Paulo segue assim dizendo: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Ou seja, o que é que ele está fazendo aqui? Essa palavra, ele se cumpriu no dia da queda, como Erivelto já falou, né? A queda que queda do homem no pecado lá no jardim, né? Então a morte física, né, entrou. Mas nós temos 3 tipos de morte que eu vou falar aqui agora. Então observe, né, que a morte entrou e iniciou o seu domínio em 3 sentidos. Primeiro, morte física, né? Deus disse ao homem no dia da queda: comerás o teu pão, isso é Gênesis 3,19, até que te tornes a terra. O que é isso? Uma alusão à morte física, né? Assim, a morte física ou a separação do corpo, aliás, do espírito e a alma do corpo, começou desde o dia da queda. Ou seja, Deus, já no jardim do Éden, falava de dor. Gênesis 3,16, né? Me permita aqui Pois não. parênteses. A doutrina espírita, ela não é bíblica. Mas tem uma expressão que os espíritas usam que eu concordo com ela. Quando eles falam da morte física, eles falam: fulano desencarnou. Desencarnou porque a pessoa real, nessa aparência que vocês veem, que a gente tem, a pessoa real está aqui dentro de nós, alma e espírito. Então quando sai, desencarna, sai da carne. Esse é o processo da morte. O grande problema, você começou com a história dos espíritos, eu vou concluir para não ficar a brecha, né? Só que a gente desencarna e não reencarna. Não reencarna. Né? Porque tem um povo por aí que diz: não, eu vou reencarnar. Aí tem até um pessoal aí que confunde as coisas, né? De repente eu fui homem numa vida, no outro eu não fui, e lá vai, aí começa uma bagunça complicada. Não existe reencarnação. Existe ressurreição, que é um tema que depois a gente pode até abordar futuramente, ele vai estar aí nas nossas conversas aqui de domingo de noite. Amém. Né? Porque o pessoal aí, né, com todo o respeito que a gente tem às pessoas, entenda, nossa fala aqui é com relação às doutrinas. Não é contra as pessoas, entenda, porque às vezes tem gente que não sabe entender o processo que a gente segue e outras pessoas, né, estão condenando. Não, está refutando doutrina antibíblica e errada, certo? Não é contra pessoa alguma, é contra doutrina. Então doutrina pode se falar assim como falam da nossa também aqui,
Tá. aí fora, né? Exato. Se existe uma das coisas que é mais atacada no mundo, chama-se doutrina cristã. Né? Que pela vontade de alguns, o cristianismo já devia ter sido banido da face da terra. Inclusive, nós estamos seguindo para um processo parecido com esse aí do mundo pós-cristão. Exatamente. Né? A situação. A Europa Só é que, chamada de Europa pós-cristã. eu acredito que os 7.000 estão de pé, estão de joelho na face da terra e o cristianismo não vai ficar sem voz, não. Vai não. Porque se ficar sem voz, Deus levanta até pedra, como ele disse lá, Jesus disse lá, o judeu lá. Deus pode falar até através das pedras, ou ele suscitar filhos a Abraão dessas pedras aqui, ele disse. Não foi mais ou menos assim? Para contextualizar. Então, a doença é o início da morte, certo? Então, por que é que todo mundo adoece? Não é uma coisa incrível hoje a gente vê pessoas que ainda têm desconhecimento dessas coisas, né? Mas a verdade é que só existe morte por causa do pecado. Porque se não existisse o pecado, e vai chegar o dia que o pecado vai ser banido, né, do meio da humanidade, a morte física também será banida, juntamente com o diabo, com os demônios e tudo o que a gente tem de doloroso na face da terra hoje, né? Agora, Graças a Deus. existe um outro aspecto, né, que a gente pode ver aqui, a morte espiritual. Porque não é só a morte física, né, que é a ação, né, ou o sentido da morte. Existe a morte espiritual. A palavra de Deus, né, diz para nós, que nós vamos ler daqui a pouco, né, porque o que é a morte espiritual? É a separação entre o homem e Deus. Por isso, a Bíblia fala, né, do homem não crente como de uma pessoa morta. Quando você lê Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos encontrar o seguinte. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso aqui é só um dos textos para falar de morte espiritual. Então, morte física e morte espiritual. Ou seja, quem vive hoje está vivo fisicamente e só Deus sabe até quando, né? Porque quando menos se espera, a gente escuta a notícia de gente famosa e de gente que não é famosa. Morreu, ou seja, encerrou a sua temporada por aqui. Não é assim, Edgar? Verdade. Mas aí a parte espiritual, né, é que quando o homem está separado de Deus pelo pecado, ele também é como morto. Porque se a pessoa vive deliberadamente na prática do pecado, buscando prazeres nas coisas condenáveis por Deus segundo sua palavra, essa pessoa está morta diante de Deus, espiritualmente falando. A Bíblia fala no império da morte, né? Império da morte. A morte já imperou nesse mundo, de maneira global. Agora Jesus tirou o poder da morte da vida daqueles que creem nele. Mas a morte continua predominando sobre os seres humanos, porque Romanos 6,23, Paulo escrevendo a Romanos diz: o salário do pecado é a morte. Então, pecado é um mau patrão, né? É um mau patrão, ele paga os seus empregados com a morte. E a morte física é a prova mais forte, é aquela prova mais dolorosa que existe do pecado. Se alguém quer duvidar do pecado, duvida da morte então, porque a morte é o salário do pecado. Eu me lembro de uma história que certa mãe cristã estava apelando para o filho dela, com seus 10 aninhos, 12 por ali, para ele entregar a vida a Cristo, porque ninguém sabe o dia da morte.
Aí ele falou, mãe, mas eu posso viver ainda muitos anos. Eu posso deixar essa decisão lá para quando eu tiver mais velho. Aí ela disse, será, meu filho, que você pode? Vá lá no cemitério, note bem o número, a idade das pessoas que estão lá, naquelas plaquinhas, depois venha me contar. Aí o garoto partiu, olhou, um certo tempo ele voltou, disse, e aí? Aí o garoto falou assim, mãe, encontrei gente ali que morreu com quase 100 anos. Encontrei gente ali que morreu com 80 anos. Encontrei gente que morreu com 60. E ele foi baixando. E por fim, mãe, encontrei gente que morreu sem completar sequer um aninho de vida. Bebezinho. Aí a mãe disse, está vendo aí, meu filho, que a morte é a coisa mais iminente na vida do ser humano. Essa noite, qualquer um de nós pode partir para a eternidade. Por isso que é importante entregar a vida a Jesus. Para ter a alma salva da condenação. Exatamente. Porque, olha, tem um texto em Mateus capítulo 8, versículo 22, que Jesus está falando com alguém, né? Ele, contextualizando isso aqui, ele vai dizer aqui, olha, depois, né, que no capítulo 7, que ele vem falando sobre o finalzinho do Sermão do Monte, aí lá no capítulo 8, aliás, deixa eu ver aqui, é 8:22, deixa eu ver se é isso mesmo. Oito 22. Jesus está falando sobre a prioridade do discipulado. Ele conversa com alguém que diz assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse assim, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso não quer dizer que o pai dele tinha morrido e ele ia para o velório, não. Viu? É porque ele estava falando que ele precisava ainda viver o suficiente junto com o pai. E quando o pai falecesse fisicamente, é que ele, na mente dele, podia seguir a Cristo. Aí Jesus vai e diz aqui no versículo 22, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aí de que Jesus estava falando aqui? Porque essa passagem ela é um pouco complexa. Mas Jesus estava falando, né, dos dois tipos de morte aqui ao mesmo tempo, nessa passagem. Né? Ou seja, morte espiritual, quando ele diz assim, deixa os mortos sepultarem seus mortos, porque quem leva um morto fisicamente para o cemitério também está morto espiritualmente diante de Deus, se ele não for um cristão que já se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Jesus. Então ele é um morto. Os mortos vivos sepultam os vivos que morreram. Então, isso aqui é morte espiritual, morte física, morte espiritual e, por fim, a segunda morte, né, que eu quero já, antes de falar dela, Erivelto, dizer que não é o aniquilamento do ser humano total, ou seja, deletado, não existe mais. Né, que tem alguém por aí que acredita assim, né? O cara vai ser no final do tempo, depois que fizer tudo que não presta aqui na face da terra, aí ele vai ser ressuscitado para ser deletado. Isso é uma mentira que Satanás criou, que muita gente acredita. Olha, ninguém vai ser deletado. A palavra de Deus... Tinto, né? Porque tem alguns por aí que diz que o cara vai ser deletado, né? É a doutrina da extinção. Né? Isso, vai ser extinto. O cara vai ser... Né? Não crê em inferno, não acredita em condenação, entendeu? Acredita que morreu que nem os animais, desaparece, né? Da face da terra. Só que o ser humano não vai desaparecer. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, eu vou ler aqui para nós, né? Apocalipse 20, versículo 6, deixa eu só chegar aqui, diz o seguinte, bem-aventurados os santos
Aliás, bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Aqui está falando do milênio, que é um assunto que a gente não vai entrar aqui. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o texto fala de uma segunda morte. Significa o que significa a segunda morte? Significa a separação eterna de Deus de todos que antes da morte física, Erivelto, não aceitaram a salvação que está em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, o texto que você citou ainda agora, o salário do pecado é a morte. E inclusive a segunda morte. E isso é um assunto que nós precisamos levar para você que nos escuta. Porque como o título do nosso programa é De Volta para a Palavra, nós não vamos aqui nos surtar de levar para você o que a palavra diz. O pecado é real, o inferno é real. Jesus é que falou. Tudo é real. E Jesus falou muito mais do inferno do que propriamente do céu, né? Tem dezenas de textos aí que fala daquela condição espiritual de afastamento de Deus para sempre. Então, meu irmão, você que me escuta hoje, preste bem atenção. O pecado, ele produz morte. Morte física, morte espiritual e, por fim, a segunda morte. Por quê? Porque se o ser humano viver na vida de pecado, ele prepara uma plataforma para o diabo na sua vida, e o diabo ele é aquele que não pede licença para entrar na vida de ninguém. Ele simplesmente entra para destruir. Jesus ele disse, né, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando nós falamos de vida em abundância, nós não estamos falando aqui de ser rico materialmente. É possível que alguém consiga enriquecer nessa face da terra. Mas o propósito do Evangelho não é enriquecer ninguém. O propósito do Evangelho não é dar o que as pessoas estão pedindo em larga escala hoje para viver aqui na terra como se não existisse outra vida fora daqui. O propósito do Evangelho é nos conceder perdão dos pecados através de Cristo Jesus. E no meio de tudo isso que nós vivemos aqui na face da terra, a gente ter paz, alegria e tranquilidade, enquanto nós aguardamos a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo para vir nos buscar. Todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz para nós. É nisso que consiste a abundância de vida. A abundância é essa, o perdão, é a graça de Deus, tudo isso. E a vida eterna que é para sempre. Isso. Então nós vamos encerrar por aqui, convidando você para quando for no próximo domingo, você estar conosco novamente, para a gente dar mais uma caminhada nesse assunto tão importante, chamado doutrina do pecado. Deus abençoe cada um de vocês e os irmãos que estiveram conosco na live, como Vademir, Fabrício e outros irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Amém. E que Deus abençoe o nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui neste lugar. Porque nós estamos aguardando a sua bendita volta para vir nos buscar. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Amém. E até o próximo domingo, se Deus nos permitir, com mais um programa de volta para a palavra. Eu sou o Jorge Nascimento e está aqui o nosso irmão. Eu sou o evangelista Erivelto Erivelto Lopes. Que Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus.